Fala pessoal, você tá no Antônio Sala, o canal da informática, e hoje eu vou ensinar você a colocar sombras em itens e objetos no Photoshop. Já tô aqui no meu desktop, o que a gente precisa fazer é o seguinte: eu tô aqui com uma imagem que no caso é uma pessoa e eu vou estar colocando uma sombra nessa pessoa. Para isso, a gente vai ter que vir aqui na parte de camadas do Photoshop e vai ter que clicar com o botão direito sobre a imagem que você quer colocar a sombra. E aí no caso vai estar aparecendo essa janela aqui, onde você pode vir na primeira opção e clicar em opções de mesclagem. Vai carregar um pouquinho e vai abrir uma nova janela pra gente com opções pra gente poder estar colocando efeitos nessa imagem. E o que nos interessa aqui é justamente o da sombra projetada, porque vai colocar uma sombra atrás do nosso elemento. Então a gente clica aqui, vocês viram que até selecionou e já tá pra ver uma pequena sombra rodeando o nosso personagem. E aí, dentro das coisas que a gente pode fazer usando essa sombra projetada, a gente pode aumentar a distância dela em relação ao elemento. Então vocês viram que aqui eu já movimentei um pouco para baixo. E a gente pode vir aqui em ângulos, que é essa bolinha, e a gente pode girar ela na proporção que a gente quer colocar a nossa sombra. Então se você quiser deixar a sombra aqui, meio como se estivesse dando um reflexo nele aqui atrás, nas costas dele, você pode movimentar para deixar, por exemplo, aqui em 180 graus. Outra coisa que você pode fazer é colocar aqui aumentando o tamanho dele. No caso, ele vai dar um desfoque na sombra, então dá esse efeito. E também expandir a sombra, ou seja, ela vai ficar mais grossa, vai ficar mais ampla. E também dá esse efeito, em combinação aqui com a distância, de ter exatamente um ponto de luz refletindo sobre o nosso personagem. Eu vou até diminuir aqui o tamanho dela e você pode editar ela à sua maneira. E é basicamente isso, colocando uma sombra em um personagem de maneira muito simples aqui no Photoshop. E essa ferramenta de efeito de sombra projetada não funciona só em elementos de imagem, também pode funcionar aqui em elipses. No caso, eu posso estar vindo aqui com o meu botão direito, clicar sobre ela, eu posso vir aqui em opções de mesclagem, vai aparecer a mesma janelinha de antes. Eu posso vir aqui em sombra projetada, e vocês já viram que apareceu aqui o contorno ao redor da minha elipse. Então eu posso vir aqui e movimentar, eu posso tirar a distância dela, posso aumentar o tamanho para dar esse efeito de contorno total, e posso expandir um pouquinho para ficar mais grossa. Depois eu diminuo o tamanho para poder ficar centrada, e nós temos aqui um contorno sobre a nossa elipse. E por último, eu vou fazer aqui como colocar também sombras em texto, porque você consegue fazer esse efeito. Então você vem aqui em opções de mesclagem, vem aqui em sombra projetada, e depois você pode aumentar ou diminuir a opacidade, você pode aumentar ou diminuir a distância, e você vai ajustando conforme o seu design pede. Então você pode colocar aqui uma distância um pouco mais reduzida, você pode aumentar aqui o ângulo para cima, para poder ficar batendo de cima para baixo, e também aumentar aqui o tamanho dela. E aumentando o tamanho, você também pode aumentar a expansão. Então você pode ver que já tem esse detalhe, de estar uma sombra aqui por trás, de estar um contorno um pouco mais desfocado. E aí a gente vai ajustando e conseguindo efeitos diversificados como esse que contorna todo o nosso texto e dá essa impressão de ser um pouco mais redondinho as nossas letras. E por último, vale ressaltar também que mais do que você conseguir aplicar isso em todos os tipos de elementos do Photoshop, você também consegue copiar um estilo de um efeito, por exemplo, da sombra projetada, e poder colar um outro elemento que não tem esse efeito. Por exemplo, se eu tenho essas duas imagens que são iguais, mas imagina que são imagens diferentes e eu quero aplicar o mesmo efeito de sombra, eu posso copiar o estilo dessa imagem aqui que tem a sombra e colar nisso aqui que não tem. Basta que eu venha aqui no que tem o efeito. Então eu clico com o botão direito, vai aparecer aquela mesma opção, só que no lugar de apertar em opções de mesclagem, a gente aperta aqui em copiar estilos de camada. Então a gente guarda o estilo dessa camada que tem um efeito de sombra, e a gente pode vir aqui nessa que não tem, inclusive vou até marcar aqui, ó, essa aqui não tem, eu aperto com o botão direito, e se você vir aqui, ó, em colar estilo de camada, basicamente os efeitos que foram aplicados nessa camada foram copiados e colados nesse aqui. Então agora nós temos duas camadas com efeitos iguais. E depois disso você pode vir aqui em opções de mesclagem e editar o quanto você quiser essa mesma imagem, porque uma não vai afetar na outra. É claro, uma coisa que vale ressaltar é que você tem que desmarcar essa opção aqui que é utilizar luz global, que assim você pode mexer na sombra, no efeito dessa imagem aqui, sem interferir nas outras. Então você pode vir aqui diminuir a opacidade, você pode aumentar a distância ou diminuir a distância, e vai do seu estilo. Mas basicamente é assim que se coloca uma sombra numa imagem.
Bom pessoal, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa no campo dos comentários que eu vou estar respondendo o máximo possível. Lembrando também que na descrição do vídeo tem os links para as minhas redes sociais, então vocês podem estar me seguindo para estar tendo um contato mais direto comigo ou acompanhando meu conteúdo complementar, então me segue lá. Mas é basicamente isso pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!